Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, já adoramos o Teu nome com louvores, expressando a alegria do coração da salvação. E agora chegou o momento de nós recebermos a Tua palavra, Senhor. Por isso, meu Deus, usa o Teu servo que estará ministrando a Tua palavra, colocando as palavras no lábio do Teu servo, Pai, e fala aquilo que nós precisamos ouvir para sermos edificados e não errarmos o alvo, Senhor. Porque nós não queremos ser condenados com o mundo, mas queremos sim subir no arrebatamento do dia glorioso em soar a trombeta, Pai. Por isso, meu Deus, usa o Teu servo para ministrar a Tua palavra aos nossos corações e que o doce, querido Espírito Santo tenha total liberdade, meu Deus, para nos convencer a obedecer a Tua palavra, a seguirmos a Tua vontade, meu Deus. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Seja que é o Senhor? Amém. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor, carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Atos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Bem, acharam? Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie em homens fiéis que sejam também capazes de ensinar as outras. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixe envolver nos negócios da vida civil para poder agradar aquele que se alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita o que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Versículo 14. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca da palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Procura-se apresentar a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Podeis tomar assento. De novo. Estamos chegando no mês de julho e, bom, o nosso objetivo lá é uma época que a gente começa a fazer bastante provas. Por que a gente faz prova? Porque é uma época que nós começamos a avaliar os alunos, como que eles foram. Eles foram bem, eles foram mal, eles receberam A, B ou C. Vocês lembram do seu tempo de escola que acho que recebia um boletim a cada trimestre, não sei como que fala em português. É bimestre? Bimestre? Vocês recebem, não sei como que é o Brasil. Vocês recebem uma folha assim? Em matemática foi assim, né? E mais ou menos. Aqui já foi mais ou menos assim. E nós estamos acostumados a ver isso. São feitas provas para saber como que nós fomos. Se nós conseguimos entender bem, mais ou menos, para podermos ir da próxima etapa, sermos aprovados. E no final do ano, aqui no Japão não tem, mas lá no Brasil, se você não for aprovado, você repete de ano. Então a pessoa se esforça para ser aprovado, para poder passar para o próximo ano, para poder seguir a sua caminhada. E o versículo que eu quero pegar como tema aqui é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que fala: procura apresentar a quem? Ok, fala de novo. Apresentar a quem? Ao Deus, ao Senhor, de maneira aprovada. De uma maneira que você seja, muito bem, você passou aqui no Japão tem o A, o B e o C. O B é o bom, viu? O A é o excelente. O B você passou, você está de boa. Na faculdade também tem o bom, o ótimo e o tem que fazer de novo. Mas você fala, procura se apresentar. Nós nos esforçamos nessa vida para nos dar o melhor para as pessoas.
para nos apresentarmos, vamos dizer, como um ideal. Eu vou fazer um bom serviço para não ser mandado embora. Eu vou me esforçar nos meus estudos para poder ter uma boa alocação e ter uma boa escolaridade, para ter um bom serviço. Nós nos esforçamos para nos apresentar. Mas aqui nós vamos falar, normalmente, a nossa vida, nós nos apresentamos aos homens. Primeiramente, a quem nós devemos apresentar? A Deus. Esta carta, bom, Paulo que foi escreveu, ele escreveu a Timóteo, que era um pastor jovem na época. Paulo estava preso, ele já estava no final da sua carreira, tinha sofrido muito, mas ele se importava que a palavra fosse adiante, fosse pregada corretamente, não viesse com as misturas, com as heresias, com os enganos que estavam surgindo, e ele se importava com isso, com esse objetivo. Ele escreve essa carta, versículo 1, versículo 2, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. As palavras que você ouviu eu dizer, o que você foi pregado a você, nós recebemos a palavra. O que eu devo fazer? As palavras que você ouviu a eu dizer, o que eu devo fazer? Confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Como que é ser um obreiro aprovado, uma pessoa aprovada por Deus? A mensagem primeira é essa: o que nós temos recebido de Deus? O que eu tenho aprendido? Eu aprendi que Jesus veio a este mundo. Eu aprendi que Jesus me ama. Eu aprendi que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. São palavras que nós ouvimos, aprendemos, ouvimos pessoas falarem e recebemos essa palavra que trouxe para nós a salvação. O que nós recebemos agora? O que eu devo fazer? Eu guardo para mim como um tesouro valioso e não conto para ninguém. Era para falar não? Certo? Não. Eu acho que você tem que pegar as palavras, não larga dela, mas não fique só para você. As palavras que você ouviu dizer, você vai entregar a outros, você vai estar pregando a outros. Hoje nós temos um culto de louvor, adoração, culto de exaltarmos o nome do Senhor. Como que nós glorificamos a Deus? É fazendo o seu nome conhecido. Quanto mais eu falo o que Cristo fez, quanto mais pessoas conhecem a Deus, como essas pessoas ficam sabendo das suas maravilhas, mais pessoas glorificam Ele, e assim nós glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus com as nossas vidas. O que acontece muito é que nós nos acomodamos, ficamos guardados no que nós estamos recebendo. Eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida abençoada, Deus está aí na minha vida, mas parece que só está na minha vida. Mas ele fala, não fica só, você confia, entrega a outros. E não somente entrega a outros, que é o serviço que nós estamos fazendo de evangelizar, mas você confia a uns que fiéis, a esses que eles possam ensinar a outros. Eu ensino a pessoa para que essa pessoa possa ensinar a ser. Nós temos que fazer discípulos de Cristo. Não somente discípulo do pastor, discípulo daquela pessoa lá, vamos lá para a igreja que é a pessoa que o pastor vai falar de Deus para você. Vamos lá que tem uma pregação lá que os obreiros vão estar falando para você. Não, eu tenho que primeiro adquirir ela. Nós somos homens fiéis, nós somos discípulos de Jesus, somos cristãos, então temos essa incumbência de propagar o Evangelho. Não somente trazer as pessoas, nós temos que trazer a Cristo, mas que nós aprendemos, passamos a outros. Aqui nós temos duas etapas. Primeiro a etapa que nós recebemos, estamos nos alimentando. Eu ainda sou novo na fé, eu estou começando a minha caminhada, estou engateando. Você vai se alimentar da palavra, você vai ouvir a palavra, você vai estar praticando a palavra, e isso vai se tornando a sua vida, vai se tornando a sua maneira de viver. A etapa 2 é onde nós já encaixamos, é a etapa que nós já ouvimos, já recebemos, já desceu o nosso coração. Nós estamos ouvindo a palavra, estamos praticando. Agora devemos estar propagando. Estamos então falando aos outros. É a etapa da mulher samaritana, que ela foi e falou de Jesus às outras pessoas, atraindo a Cristo. E a etapa número 3 é a que Paulo está fazendo aqui. Ele ensina o seu discípulo, aquele que já está caminhando junto com a fé, para que ele não fique só parado ali, ensina este a ensinar outros. O serviço que estamos fazendo aqui é isso. E o pastor prega, fala para nós recebermos e não ficamos só para nós. Vai e prega a
outros. O erro da geração de Josué foi falado porque isso, que Josué era um homem usado por Deus, certo? Conquistou Jericó, muitos foram aí, falaram, eu e minha casa serviremos ao Senhor, pregou a sua fé, e tanto que conquistou a cidade, e as cidades circunvizinhas ficavam sabendo do que Deus fez. Mas o que aconteceu? Depois os filhos de Josué, depois a terceira geração, apareceu uma que não sabia, e daí cada um começou a fazer o que se agrada. Um erro de nossa geração muitas vezes é não conseguimos passar adiante o que nós já recebemos, passar aos nossos filhos, passar aos jovens, passar que esses jovens também ensinam a outras pessoas e possam dar continuidade ao ministério. O ministério não deve parar em nós, as bênçãos do Senhor não pode parar na minha vida, ela tem que ir e dando continuidade, para que possa continuar o ministério que Cristo começou nessa terra. Ele falou, vá e faça discípulos. Ele falou para os seus discípulos, o seu serviço não é só receber as bênçãos, é você fazer discípulos. Temos que ser discipuladores, cada um de nós temos que ser mestre de alguém. O que eu aprendi, eu passo a outro. E não passo somente por falar, eu sei, você não sabe, não. Você ensina isso para que este também tenha a mesma idade e saiba ensinar a outros. Quem que nós temos para o evangelizado? Quem que é aquele filho da fé que nós temos adotado? Devemos ter sim. Ele fala, confia a homens fiéis, não só que esse seja também de ensiná-lo a outros. Paulo encoraja Timóteo a fortalecer na graça de Cristo e também a instruir fielmente o ensino a outros líderes confiáveis. Possamos nós, Senhor, eu quero ser assim. Como Timóteo fala, é um jovem pastor que recebeu as instruções de Paulo. E nós também estamos sendo recebidos instruções aqui. E que cada um de nós possa estar começando a ser, a partir de nós, eu vou estar propagando, eu vou começar a estar discipulando outras pessoas, que muitos chegam até Cristo através das minhas mãos. Eu não vou esperar o outro fazer, somente o que está lá na frente, o que está lá do lado fazer, mas eu vou estar me empenhando a transmitir essa mensagem. O ministério é concedido por Deus e não pelos homens. O Timóteo capítulo 2, versículo 15, vai falar isso. Procura você apresentar a Deus. Ou seja, nós temos uma obra a fazer, certo? Temos um trabalho, vai evangeliza, vai prega a palavra, vai testemunha, vai e fala da verdade. O nosso serviço é esse, é propagar a Cristo a todo lugar que nós estivermos. E esse chamado não é uma carreira, não é um job que a gente vai fazer. Não é uma carteirinha que eu tenho, eu tenho uma carteirinha de evangelista, eu tenho uma carteirinha de pastor, então eu estou incumbido de pregar o evangelho. Isso não, é um propósito que Deus colocou em nosso coração. E o mandado que Deus mandou a nós fazermos. Jesus falou, ide. E é uma palavra que a gente volta a repetir várias vezes aí. É ide e prega, ide e transmite, ide e propaga essa verdade, não guarda só para você. Você deve obedecer este mandado. Mas o que muito acontece é que nós pensamos que estamos fazendo para alguém. Eu vou fazer para agradar aquela pessoa, agradar o público, agradar os meus ouvintes. Será que eu falei bonito? Será que eu consegui ser convincente? Será que eu falei uma palavra que agradou aos ouvidos? Mas esquecemos que a mensagem que nos foi dada não é perante homens que nós nos apresentamos a Deus. E Deus que tem que olhar para nós e falar assim, nossa, muito bem, você está aprovado, servo bom e fiel. Eu estou fazendo a obra, eu estou pregando, mas é difícil, servir a Deus é tão, eu posso dizer assim, é legal, sabe? Porque Deus sabe o seu coração. Por causa que você está fazendo a obra do Senhor, você está testemunhando, às vezes não saiu tão legal. Mas Deus está lá. Qual que é a intenção do seu coração? Às vezes eu posso estar pregando bonito, eu posso estar louvando aqui na frente, eu posso estar fazendo a obra de Deus, as pessoas verem, olha, está fazendo bonito, mas Deus olha que está lá dentro. Qual que é a intenção? Você está fazendo para adorar ao Senhor? Você está fazendo para engrandecer o nome dele? Ou é para trair a glória para si? É mais ou menos uma mensagem que vamos falar ontem, né? Qual que é o objetivo? Eu tenho que me apresentar a Deus. Em todas as circunstâncias, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, você faz tudo para glória de Deus.
Nós não somos mais nós mesmos. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu falo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, você seja o meu Senhor e Salvador da minha vida. Esquecemos que nós não pertencemos mais a nós mesmos. O Evangelho confronta nós a isso. Você nega a si mesmo, não é mais a sua vontade. Nós buscamos o que eu quero, qual que é a minha vontade, qual que são os meus sonhos, quais são os meus projetos. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, as mudanças devem acontecer. Não é o que eu quero, não é o meu projeto. É o Senhor, qual que é o seu projeto? Qual que é a sua vontade? Qual que é o que o Senhor quer da minha vida? Eu vou entregar a minha vida a Ti. Servir a Cristo é tão maravilhoso porque Ele cuida de todas as coisas. Ele transborda a nossa vida, Ele nos enche de alegria, Ele nos dá uma vida abundante. Você não precisa ficar buscando alegria na vida, porque Ele já é a alegria que está em Ti. Não importa as circunstâncias que você possa estar vivendo, você sabe que está feliz. Por quê? Eu sei, porque Cristo está na minha vida. Nós já repetimos isso várias vezes. Nós não sabemos, não olha as circunstâncias. É o Senhor que nos dá a paz, é o Senhor que nos dá a alegria. E o mundo que busca? Ele busca a alegria, ele busca a felicidade. E fazem pesquisas, e fazem filosofias. Falam, ser feliz é assim, ser feliz é desse jeito. E eles estudam e buscam a felicidade. E nós? Parece que estamos contrários a tudo que eles falam. Todos estamos contrários a tudo que a psicologia está achando. E agora, ultimamente, eles estão conseguindo chegar até perto. Tá? Que a felicidade você se encontra quando você está se entregando ao que você tem, você está se doando. Que é o que nós fazemos. Nós nos entregamos a nossa vida a Cristo. E Ele que nos transborda. A nossa vida, às vezes, não está, olhando de fora, não está perfeita. Nós temos problemas, sim, temos as nossas dificuldades, sim, mas é o Senhor que nos supre. Fala que Paulo chegou, ele tinha um problema e falou a Deus, Senhor, isso aqui, tira esse problema de mim, está me incomodando. E que Cristo falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. E realmente basta. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa o jeito que eu estou. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho uma vida satisfeita. O objetivo é sempre buscar a Ele. É ser aprovado por Ele, por causa que importa em tudo. Não importa o que eu tenho, o que eu faça, o que eu consiga fazer. Importa como Ele está olhando para mim, como que Ele me vê. Que Cristo ele foi batizado, saiu da água e falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu me alegro quando o Senhor está nos alegre com a nossa vida. Isso que nos traz a alegria, isso que nos traz a felicidade, isso que nos faz viver. Esse é o objetivo. Porque eu venho à igreja todo dia. É para bater cartão, é para mostrar que eu tenho uma frequência diária, é para ter uma comunhão. Não, é porque eu quero agradar a Deus, eu quero chegar mais perto dele, eu quero conhecer mais a Ele e saber o que Ele quer para a minha vida. Porque eu estudo a Bíblia, porque eu leio, porque eu faço o meu devocional. É por causa de uma religiosidade, é por causa que tem um costume, é porque o pastor fala que tem que fazer. Não, é por causa que eu tenho um compromisso com Deus, eu quero agradar a Ele, eu quero ter mais intimidade com Ele. Procura apresentar-te a Deus. O que acontece na nossa vida, muitas vezes, que nós nos preocupamos como nós estamos perante os homens, como as pessoas estão me vendo, ou como é que eu estou sendo vista pelas pessoas. E isso atrapalha a nossa vida, que nós invertemos os valores. Invertemos aquele que vai falar, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra do que você recebeu o testemunho. As primeiras palavras, conforme a gente mais estuda, mais a gente vê que fala que a palavra é simples. Que Cristo veio este mundo, Ele morreu por seus pecados. O que eu faço? Eu entrego a minha vida a Ele. Entregue o teu caminho ao Senhor, você confia nele, tudo Ele vai fazer por você. É a graça dele que nos basta. As primeiras palavras que nós recebemos, que foram trazidas a nós, por isso que ele fala: permanece nela, fica firme nela, que a sua fé será fortificada. Quando a gente começa a correr para faulas, começa a correr para as outras coisas, parece que o nosso foco fica desfocado. Nosso foco fica desfocado, ficou legal, viu? Você não consegue enxergar mesmo para onde você está olhando. Tem esse jeito de pensar, tem essa teologia, tem esse outro pensamento. São coisas às vezes até interessantes, mas são triviais. Qual que é o mais importante? É o meu relacionamento com Deus. Como eu estou, como Ele está me vendo. O obreiro deve, se você buscar aprovação humana, nós nos frustramos. Que eu vou estar errado. Eu vou cometer falhas.
A minha vida não vai ser perfeita. É sabermos em quem nós nos apresentamos. Hoje nós estamos falando sobre Davi, que fala que Jesus é filho de Davi. Porque qual a importância de que é filho de Davi? E falamos quem foi Davi. Então vamos perguntar, quem foi Davi? Davi foi? Foi rei. Beleza. E como que Deus via Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas as pessoas, como poderiam ter visto Davi? Davi não foi perfeito. Davi teve muitas falhas. Viu ele um adúltero, aquele que matou o esposo da mulher para ficar com ela, uma pessoa errada. Mas Deus olhou para mim, um homem segundo o meu coração. E a gente olha para Davi, a gente tem muitos erros, mas importa como que nós lidamos com isso. Nós vamos cometer falhas? Sim. Vamos pecar? Sim. Se eu tentar ter uma vida perfeita perante os homens, eu vou errar, sim. Eu vou me frustrar aí, não conseguir ser falho, não conseguir ser perfeito, não conseguir fazer o que eu deveria fazer. Fala que nós temos dois erros que podemos cometer quando nós tentamos ser santo na nossa boa maneira, na nossa próprio esforço perante os homens. Ou eu vou me ajudar, eu sou bom, eu consegui ser santo, eu consegui ter uma vida perfeita. Eu olho para o meu irmão que não está conseguindo falar, é porque você não consegue, tem que se esforçar mais. Eu consegui, e eu vou me comparar e me achar superior. E outro, quando eu falo, eu falei, eu não presto mesmo, não consigo fazer nada. Eu acho que não é sirvo para ser crente, eu acho que nessa vida não é para mim. Mas quando nós reconhecemos que nós nos apresentamos para as pessoas, nós nos apresentamos perante Deus, e não é a nossa vontade, não é a nossa própria força, quanto mais nós entregamos a Ele, é Ele que faz o agir em nós. E conforme o nosso erro, Ele que nos ajuda a superar. Eu vou olhar para o meu irmão que está errado, que às vezes está falhando, eu vou orar por ele, ajudar ele a superar. E quando eu não estou bem, eu não estou conseguindo viver de uma maneira correta, Senhor, me perdoa, me ajuda, eu quero continuar, eu quero melhorar. E eu vou cada vez caminhando e buscando a melhor aprovação. É como se fosse na escola. Você tira uma nota vale 100, você tirou 10, você faz a prova de novo para tirar 20, para depois tirar 30. Você vai aumentando. A nossa vida nunca pode ficar parada, ficar na mesma. Porque se ficamos na mesma, nós retrocedemos. Se você não está andando para frente, não está andando para Cristo, estamos num caminho que é que nem aquele corrimão que corre sozinho lá na Arthur City. Vocês já andaram nele? Você anda nele e vai fazer para frente. Mas você está andando contrário, estamos contrário ao mundo. Tudo que está na internet, na televisão, nos filmes, nas coisas da vida, é tudo que vai ao contrário. E se eu não estou olhando para Cristo, se eu não estou caminhando diariamente, eu vou sendo levado. Por isso que eu tenho que estar cada dia mais. Todo dia eu tenho que me abastecer da palavra. Todo dia eu tenho que me alimentar da palavra. Não é só que eu me alimentei, eu fiz um seminário há 5 anos e agora estou forte na fé, não preciso fazer mais nada. Não. Temos que comer todos os dias. Temos que lutar todos os dias para estar preparados para as lutas que vão vir. Para quem nós estamos apresentando? Timóteo 2,15 vai falar: procura apresentar-te a Deus aprovado, não aos homens, mas a Deus. Porque muitas vezes os homens vão olhar para você e não vão dar nada. Vão falar para você, você não está certo, não. Você está errado. A maneira que você está falando não está legal, não. João Batista, ele morava no deserto, vestia couro, comia mel e gafanhoto. Que a pessoa fala, nossa, não é uma pessoa que eu gostaria de chegar perto, mas estava obedecendo à vontade de Deus. Porque o que ele enxergava eram as pessoas que de forma não estavam enxergando. E o objetivo dele não é se apresentar às outras pessoas, mas é obedecer ao mandato que Deus falou. Noé, ele começou a construir a arca. O que as pessoas que viram Noé construir a arca pensavam? Tá doido. Não chovia na época, só saiu o orvalho. E falou que vai cair chuva no céu, uma caixa gigante que eu não sei o que vai fazer com ela. E ficou lá. Quantos anos que Noé ficou construindo a arca? Ixi, quantos anos que nós ficamos a arca? Mini gincana pra vocês, viu? Quantos anos que nós construímos a arca? 100 anos, né? É 100 anos? 120 anos. É muito tempo. É uma vida para nós. É porque naquela época eles viviam bastante. Que é de 900. Se você contar, 900, viviam 900 anos. Um nome que fala? 1,9 do tempo. Se for na nossa vida, ficar 20 anos construindo uma embarcação.
E as pessoas falam, tudo zomba, né? Quem está fazendo é doido, e a gente não via nada, os sinais não aconteciam, mas eu já recebi o chamado, eu recebi a ordem de Deus. O que eu me recebi, eu vou me apegar àquilo, eu vou firmar e vou perseverar no que Deus me mandou fazer. Imagina se ele tivesse desistido na metade, ia morrer todo mundo, a gente ia estar mais aqui também. Mas ele perseverou. Hoje em dia, nossa vida também, estudar a Bíblia, vir na igreja, adorar ao Senhor, muitas vezes para o mundo olhando, é uma perda de tempo. O que você está fazendo lá? Mas você não pode adorar a Deus na sua casa também? Você não pode ficar só, ter um tempinho assim com Deus e depois você não precisa ficar gastando tempo mais. Muitas vezes é incompreendível. Mas nós recebemos a revelação, e o Espírito Santo nos convenceu que isso é verdade, que o que importa é o tempo que estamos gastando com Ele, é o nosso relacionamento com Ele, e nós cremos nessa verdade, por isso que nós viemos a cada dia, viemos adorar, viemos buscar mais a Ele e receber dEle. Dê exemplo, de alguns exemplos que foi dado, eu falei de Davi, tem Maria também, pessoas que muitas vezes as pessoas não dão nada. Maria, a gente sabe que ela era uma jovem, era uma adolescente, se duvidar, né? Se a gente falar a idade aqui, a gente se assusta. Mas Deus escolheu ela, e ela se colocou à disposição. Deus escolhe as coisas improváveis, Deus escolhe as coisas que não são. O que acontece muitas vezes, fala, não, essa mensagem não, esse serviço de propagar o Evangelho não é para mim, não. Esse serviço de falar de Jesus, acho que não é para mim, não. Bom, eu tenho vergonha, eu tenho medo. A gente está que nem Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi um dos juízes de Israel. Ele tinha a gente dá às vezes o nome dele, apelido dele de O Medroso, por causa que ele se escondia, tinha medo e não queria lutar. E mesmo quando Deus falou para ele, que pediu um monte de confirmação para saber se era mesmo a vontade. Mas Deus escolheu ele para liderar. Talvez não seria a última pessoa que a gente escolheria para liderar. Por causa que ele não tem, vamos falar, iniciativa, não tá na frente. E Deus escolhe muitas vezes essa vida, a nossa vida. Por causa que Ele não quer saber aquele que sabe fazer. Ele não quer aquele que está já conseguindo. Ele quer usar aquelas pessoas que não são. Aquelas que muitas vezes parece que não tem nada, por causa que não são o que nós temos, é o que Ele nos dá, é o que Ele que nos capacita. Não é o meu poder, não é a minha vontade, mas é a vontade dEle. E Deus só faz o que vamos dizer, o que é perfeito. Mas por que eu? Porque sim, Ele é Deus, Ele quis escolher. Porque Deus quis que Abraão tivesse filho com 100 anos? Porque Ele quis. Ele é Deus e pode fazer todas as coisas, e Ele escolheu a sua vida para fazer isso. Raabe era uma prostituta, mas Deus usou ela para, através dela, os israelitas serem salvos. E a minha vida, da mesma forma, o Senhor quer escolher a nossa vida, quer usar a nossa vida, mas precisamos colocar a nossa vida à disposição. Voltando o texto que fala, procure apresentar-te. Você está se apresentando, Senhor, eis-me aqui. Como ele falou, Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida. São palavras que fomos faladas. Deus, quando nos apresentou o Evangelho, foi isso. A salvação está aqui. Quem quer? Você falou, Senhor, eis-me aqui. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Nós já nos apresentamos a Ele. Estamos perante Ele. A cada dia que nós lemos a palavra, a cada dia que nós meditamos nela, a cada dia que eu passo um tempo adorando o Senhor, eu estou me apresentando a minha vida a Ele. Agora, como que ela está sendo? Está sendo aprovada ou está faltando alguma coisa? Aí por isso que cada dia nós apresentamos, Senhor, eu quero estar melhor, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero sentir mais a Tua presença, eu quero ouvir mais. Estamos como Gideão muitas vezes. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade, Senhor, eu estou aqui. Confirma a Tua palavra, me aumenta a minha fé. E a gente volta naquela, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós meditamos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e cada dia mais que eu estou passando tempo com Cristo, a minha fé é aumentada e o Senhor me capacita para estar em uma próxima etapa. O que eu não posso é ficar parado e acomodado. Senhor, quero usar a cada um. Você precisa, nós não precisamos da aprovação dos homens para ser usado por Deus. Os desprezados do mundo são os instrumentos favoritos de Deus.
não podemos olhar as aparências, porque Deus olha o coração. Quantos Deus nos chamou? Eu acho bastante interessante, na verdade, que eu falo bastante de Davi. Que Davi foi um rei, foi um guerreiro e tal, mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele nem foi chamado. Os irmãos não se importaram, às vezes nem pai, pronto, deixa ele lá trabalhando. O Samuel está vindo, o profeta está vindo, vamos chamar os filhos aqui, vai ter uma coisa importante para nós. Davi não, deixa ele lá. Acho que ele não vai precisar participar. Mas vezes os que não são, que a gente acha que não vai dar nada, até os nossos olhos, são o que Deus quer usar. E o último, muitas vezes, que a gente acha que Deus não quer usar a minha vida, não. A gente acha que a gente não é nada, mas Deus olha para ela, é você que eu quero. É a sua vida que eu quero. Quando Deus toca no seu coração, quando você sente Ele fala com você, é você mesmo. A gente procura falar, não, é para outro. Mas Ele fala na nossa vida, fala no nosso coração, e espera somente eu falar, Senhor, é comigo, eu quero. Quantas vezes a gente não já ouviu o chamado dEle? Quando você ouve o chamado de Deus, é interessante, né? Dá um toque no coração. Tum! E vai falar, não, agora não. Você tenta fugir, nós tentamos fugir. E fala, acho que não é para mim não. E quanto mais a gente foge, parece que Ele fala com a gente que ouve. Mas se eu estou buscando Ele mais Ele vai falar, e mais Ele vai confirmar e vai falar, Senhor, eu quero usar a sua vida. Voltando aqui. O obreiro aprovado é forjado no caráter e na renúncia. Como um obreiro que não tem que se envergonhar. Desejar um bom ministério não basta desejar, é preciso ser aprovado. Um caráter pesa mais do que o talento. Porque muitas vezes eu sei falar, eu sei pregar, mas Deus não olha somente as aparências, o que eu sei fazer. Eu canto bem, eu toco bem, então eu estou na frente, eu vou me apresentar. Não, o que mais Deus quer é o nosso coração. Se estamos sendo guiados pela sua vontade. 1 Coríntios vai falar sobre o amor. Eu tenho que amar, como que é o amor. São as características de um obreiro do Senhor, são características de um discípulo do Senhor. Quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu estou deixando Deus usar a minha vida, eu estou como Ele. 1 João capítulo 4, versículo 8. O que está escrito lá? 1 João capítulo 4, versículo 8. Acho que não vai não. Eu não consigo ter esse sentimento. Eu não consigo olhar para as pessoas e falar que ela precisa de Deus. Eu não acho que são necessitadas do amor de Deus. Eu não consigo me compadecer. O que fala essa palavra para nós? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Uma das diretrizes, dos medidores que nós temos, eu sou crente mesmo, é conforme eu estou me entregando, eu estou conseguindo me entregar, me doar, demonstrar este amor. Porque se eu tenho a Deus dentro da minha vida, eu tenho este amor abundantemente nele. Mas parece que eu não estou amando, tá feio o negócio aqui, eu tenho que me converter de novo. São medidores que nós temos para falar, eu estou um pouquinho longe de Deus, parece que eu estou faltando dele na minha vida, eu tenho que me entregar mais para andar mais dele na minha vida. Que muitas vezes nós estamos enganados. Eu acho que eu estou sendo salvo, mas vocês falam, dá até medo, sabia? Que na parábola das 10 virgens lá, tinha 5 prudentes que levaram as vasilhas, as 5 que ficaram de fora, mas elas chegaram até a porta lá, falaram, Senhor, abre a porta lá. E elas falavam, elas eram amigas do noivo, conhecia o noivo, sabia quem ele era, onde ele morava. Mas o que o noivo falou para ela? Eu não os conheço. Lá a palavra, em outra passagem, vai falar que ele estava perante o rei e fala, em teu nome nós pregamos, nós profetizamos, nós fizemos maravilhas, anunciamos até a tua palavra. E ele fala, apartai-vos de mim, que vós praticais a iniquidade, porque eu não conheço. O medo que isso nos dá, que o que mais importa não é como nós estamos apresentando perante os homens, é como que eu estou me apresentando perante Deus. Como que está o meu relacionamento
com Ele, se eu estou conseguindo amar dessa mesma maneira, se eu tenho esse mesmo sentimento, não somente superficialmente. Qual que são os traços da característica cristã segundo a Bíblia? Primeiro, é o amor. Segundo, a humildade, que fala, nada façais por contenda ou com glória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O 3 é integridade, falei então o 3, né? O amor, a humildade, a integridade, Provérbios 27, o justo na sua integridade, bem-aventurados são os seus filhos depois deles, e ter o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, que são muitos outros que podemos elencar nessa vida. E mais que isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, é o que fala, sede santo, porque eu sou santo. A mesma palavra que Deus falou para Abraão lá no começo, Ele fala para nós no Novo Testamento. Fala, não, só foi para Abraão, só foi para o povo de Israel. Eles tinham que obedecer a todas as leis, a coisa tinha que ser santa. Não, é para a nossa vida, muito mais ainda. Que o Antigo Testamento às vezes era superficial, você conseguia ver, adulterou ou não adulterou, ele cometeu o ato ou não, mas quando vem para Cristo, no Novo Testamento, aquele que olha para a mulher do próximo a desejar no seu coração já cometeu adultério. Deus vai muito mais profundo do que nós pensamos. Não é somente superficialmente, mas é o que está lá no fruto do nosso coração. Ser santo, ter a mansidão. O Mateus 5, versículo 5. Ter a justiça, bem-aventurados que têm sede de justiça. A fé e a fidelidade são todas características de um cristão verdadeiro. Para mim ser discípulo de Jesus, eu tenho que ter essas características. As pessoas vão olhar para mim, mas muito mais que isso, e Cristo deve olhar para mim e ver essas características. Não somente perante os outros. Por quê? Perante as pessoas eu posso até fazer uma pose, para mostrar que eu sou assim. Ter uma característica de cristão, me vestir como tal, falar como tal, agir como tal. Mas Deus olha como nós estamos lá em casa, no nosso quarto, no nosso banheiro. E lá que é onde nosso caráter realmente é manifestado. É lá que realmente nós mostramos quem nós somos. Quando só Deus está olhando. E fala, procura apresentar-te a Deus. Se Deus está te aprovando, não importa mais as circunstâncias, não importa mais o que as outras pessoas vão falar, o que os outros vão dizer, a circunstância que tiver à minha volta. Se eu sei que Deus está comigo, eu não tenho mais nada a temer. Eu falo essa história várias vezes, que antigamente a gente tinha medo de se entregar a Cristo. Por quê? Aí eu falo a gente, mas é eu, tá? Por quê? E se Deus mandar ir para longe? Se Deus mandar eu para a África? Se Deus mandar para um país assim, que eu não quero ir? A gente fala, né? Por quê? Porque eu tinha medo. Porque era a minha vontade. Mas depois que cai a ficha que fala, não é, se Deus estiver comigo, não importa o lugar que eu estiver, não importa as circunstâncias que eu estiver vivendo, eu sei que Ele vai me sustentar, eu sei que Ele vai me apoiar, e isso é o que mais importa. Não são as famas que nós podemos ter neste mundo, não são os privilégios que podemos conquistar nessa vida, mas é o tanto que nós conseguimos reconhecer a Cristo, o quanto mais que nós conseguimos conhecer a Ele, que esse é o melhor lugar, para que não há lugar melhor que estar do que em Tua presença. Quando nós estamos adorando a Ele realmente, nós sentimos essa alegria, e é um lugar que nós não queremos sair. Podemos estar todos os dias nesse lugar. Não há lugar melhor que estar do que em Teus átrios. Eu poderia passar um dia em Teus átrios do que 1000 em outro lugar. Nessa vida nós buscamos muitos prazeres, muitas alegrias. Está chegando o feriado daqui a pouco, e você começa a fazer plano. Quando eu vou passear, tal, é legal. Mas muito mais que essa alegria que nós temos aqui na terra, é o momento que nós temos com Cristo. E essa alegria deve ser diária em nossa vida. Por causa que isso é o que vai direto, não somente nessa terra, mas vai para a eternidade. Não é somente esse momento, mas é para sempre. E como que eu vou formar então o caráter de Cristo? Como que eu vou ser gerado? Como que eu vou ter essa atitude? Como que eu posso ser apresentado perante Deus aprovado, como diz assim? João capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo. Como que eu posso ver o reino de Deus? Se você não? João 3,3? Quem pode ver o reino de Deus? Quem que pode fazer parte desse ministério? Quem pode ser esse discípulo, essa pessoa aprovada por Deus? A pessoa que nascer de novo. Nós morremos para nossas vidas. O salário do pecado é a morte, e devemos morrer. O batismo simboliza isso, você morreu para você mesmo.
Você morreu para este mundo. E todas as bênçãos que Deus vem por causa que nós falamos não para muitas coisas deste mundo. Todos os não que nós dissemos, eu não vou passar tempo com isso, eu não vou perder tempo com isso, eu vou estar gastando com Cristo, eu vou estar gastando com as coisas de Deus. O ponto de partida é a nossa conversão. Sem nascer de novo, ninguém pode vir a Deus. É o momento em que o velho homem morre e a nova natureza começa a surgir. A partir daí que eu nasci de novo, que eu conheci a Cristo, começa o processo da santificação. Essa, 1 Tessalonicenses 4:3 eu vou falar, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A cada dia eu tenho que estar mais santo do que ontem. A cada dia eu tenho que estar mais perfeito do que ontem. Ou eu não posso ser o mesmo Alisson do ano passado, eu não posso ser o mesmo Alisson de ontem. Eu tenho que estar cada dia subindo, crescendo, estar cada dia mais perto de Cristo. Lógico, eu tenho meus saltos e baixos. Eu vou ter minhas subidas nos erros. Mas o que importa é que eu estou sendo cada vez mais chegando mais perto de Deus. Eu não posso falar, no começo da minha conversão, o que acontece muito, eu estava com amor na flor da pele, eu estava buscando as coisas do Senhor, mas parece que eu falo, é assim, já bom, e a gente cai. Que aí Paulo, é outra passagem que fala, né? Lembra de onde você caiu, você arrepende, volta lá. Volta onde você caiu. É o que Paulo fala para Timóteo, as palavras que você ouviu de mim, as primeiras palavras do Evangelho que você ouviu, que foi ensinado a você, permaneça nela, seja perseverante nela. O caráter de Cristo é formado em nós dia após dia, conforme nós vamos santificando a nossa vida. Como? Através da obediência da palavra. É o que nós fala direto, né? É a mensagem que é dita nessa igreja todos os dias. Tiago capítulo 1, versículo 22. Abre lá. Tiago capítulo 1, versículo 22. Que ouvir a Bíblia é fácil. Você ler a Bíblia, você saber, conhecer as Escrituras, não é coisa difícil. Até o não crente consegue fazer. Falar assim da palavra de Deus, até vou dizer assim, montar uma pregação, montar um sermão, não é uma coisa tão complicada. Por causa que através do meio acadêmicos você consegue fazer isso. Mas o que Deus quer de nós não é somente superficial, é algo mais profundo. O que vem lá? Sede? Sim, vocês devem praticar. Na minha versão está escrito: sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele que construi a casa sobre a areia, assim, aquele que construi a casa sobre a rocha, os dois ouviram. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, e o outro, quem ouve as minhas palavras e não pratica. Os dois construíram a casa, os dois, as casas aparentemente estavam iguais. Isso. A diferença é que uma só estava na aparência, a outra tinha sido cavada até o profundo lá e foi construída sobre a rocha. Mas aparentemente estava igual, eles estavam vivendo da mesma maneira, eles estavam demonstrando as mesmas características. Quando que é demonstrado então se eu estou firmado em Cristo, se eu estou sendo obediente, se eu estou praticando realmente as palavras do Senhor? É quando vem as tempestades, é quando vem as dificuldades na vida, e vão vir, a gente só não sabe quando. Vai ter dificuldade, vai dar os ventos, vai vir a enchente, vai subir os rios e vai dar com as casas. Mas é quando nós estamos confiantes nela, quando nós temos praticado o que nós temos ouvido, aprendido, estamos firmes e nós não vamos ser levados, nós não vamos ser os derrotados, porque estamos praticando ela. Conhecer a Bíblia é importante, mas o caráter se fortalece na prática diária dos ensinamentos de Cristo. Eu leio e a pratico. Eu leio e coloco em prática na minha vida. Você entende com a mente, desce para o coração e isso aparece de forma visível. A gente consegue fazer de forma visível, na verdade. Mas quando as nossas forças não estão lá no fundo. Não tem a essência. E Gálatas 5, versículo 16 fala: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A minha própria força, Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero cumprir a Tua palavra, eu quero obedecer os Seus mandamentos. Eu quero estar tendo esse tempo diário contigo, eu quero estar tendo esse tempo de devocional, eu quero ser a pessoa que ama, eu quero ser a pessoa que tem paciência, eu quero ser a pessoa que está sempre firme contigo.
Como que eu vou fazer isso? Daí volta ao nosso tema: enchei-vos do Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Quando estamos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo na nossa vida, aí sim o Senhor nos ajuda a cada dia. Mas quando estamos distanciando dele, nós caímos na religiosidade, nós caímos no esforço humano, e daí não vai dar certo. E o mais fácil é a gente cair nesse aqui. E o Senhor quer que nós chegamos a cada dia mais para esse profundo, sabemos ter o gosto, a alegria de estar em comunhão com Ele. Romanos 5, versículo 3, 4 diz assim: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter apurado. Conforme as lutas vêm na nossa vida, é para nos fortalecer. Em tudo dá graça. Nós devemos nos alegrar em todos os momentos da nossa vida. Até pelas lutas, sim. Pelas dificuldades, sim. Senhor, por que isso vem? Se não é consequência de alguma coisa errada que eu fiz, é alguma coisa que vai me chegar mais perto dele. E o meu maior objetivo, qual que é o objetivo dessa vida? Não é ser feliz aqui. É estar perto dele. É ter a felicidade cada dia mais perto de mim, que é Cristo, que é o Senhor na minha vida. Já para a conclusão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, com obreiro que não se tem que vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem é como fala, cortar reto, fazer certo. Como que eu vou manejar bem? Como eu vou viver a minha vida bem? As mensagens que é pregada voltam sempre para a mesma coisa. Leia a palavra, pratique ela, tenha um tempo devocional, ore, pregue ela, seja uma vida santa. Esta é a mensagem que nós venhamos ouvir a cada dia. Para quê? Santificarmos mais nossa vida, sermos instrumentos usados e propagar o Evangelho em tudo que nós vamos fazer agora. Quer com mais vivais, faça qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Não glorifique a você. Você sugou e você consegue fazer certinho. Não. Glorifique a Deus, ao seu Pai que está no céu. Vamos ficar de pé? Vamos ficar já terminando. O que devemos viver é viver o que nós pregamos, vivermos o que nós aprendemos, ouvimos. Pregar, falar, às vezes não é tão difícil. A gente já sabe, já está na mente, decoramos os versículos, mas o importante é se nós estamos praticando o que está na palavra, estamos vivendo ela, e as pessoas vão olhar o nosso testemunho. As pessoas são convencidas, não serão convencidas somente pelas nossas palavras, mas pelo que nós estamos realmente vivendo. Se eu estou praticando aquilo. Vamos estar orando agora. E essa oração se apresente ao Senhor. Senhor, olha só a minha vida. Está assim. Eu tenho me apresentado perante Ti agora. Qual que é a minha nota? Eu fui aprovado ou eu ainda tenho algo a melhorar? A cada vez que você lê a palavra, a cada vez que você ouve uma mensagem, é um momento que nós temos confrontado, que a mensagem tem que nos confrontar. Ela pode nos encorajar, pode nos fortalecer, mas pode nos redarguir, mas ela vem para nos confrontar e falar, não, eu tenho que melhorar um pouquinho mais. Isso vai depender. Eu ouvi a palavra, eu ouvi a mensagem, agora eu tenho que praticar ela. E eu me apresento perante Ti. Pode fechar os seus olhos, a sua cabeça. Vamos estar orando. Nessas mensagens, falando com Deus ainda, Paulo ele vai falar sobre 3 aspectos. Primeiro, o soldado. Nem o soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar para aquele que alistou na guerra. Nós fomos alistados, nós nos alistamos para servir esse Deus. Nós não vamos nos distrair com este mundo. Vamos estar dispostos a sofrer por causa do comandante. Ele fala do atleta. O atleta que submete ao treinamento rígidos, ele não vai vencer se ele estiver roubando, se ele estiver nos cumprindo as regras. Ele só é coroado se ele for fiel, se ele estiver obedecendo os mandamentos que está para serem seguidos. E o último dado do labrador, aquele que trabalha árduo, aquele que se esforça, aquele que planta com fé, rega com lágrimas e colhe com paciência, que nem sempre aparece logo. Fala que o obreiro aprovado é aquele que está inconstante, mesmo sem atraso, mesmo sem aparecer muitas vezes, mesmo que o resultado do nosso serviço, do que temos feito, seja aparente ainda. Mas o importante é apresentarmos a
Deus. Oremos, Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor Pai, olha para dentro de nós, Senhor Pai. Tu és aquele, Senhor Pai, que se entregou por nós, Senhor Pai, que entregou a sua vida por nós e queremos da mesma maneira, Senhor, estamos entregando aqui mais uma vez. Apresentamos a nossa vida, Senhor. Reconhecemos, Senhor Pai, que é só Tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória. É só Tu, Senhor Pai, que merece, Senhor Pai, a nossa devoção, Senhor. A Ti que nós entregamos a nossa fidelidade, Senhor. A Ti entregamos o nosso amor, Senhor Pai. A Ti entregamos a nossa vida, Senhor. Queremos ser achados por Ti, Senhor Pai. Aprovados por Ti, Senhor. Aquelas pessoas que, Senhor, olha, esse é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, Senhor. Perdoe, Senhor Pai, por muitas vezes estamos distantes de Ti, ó Pai. Vivemos muitas vezes uma vida, Pai, longínqua, Senhor Pai, que não é do Teu agrado, mas o nosso querer, Senhor, olha para dentro de nós, Pai, o nosso coração deseja, almeja, Senhor Pai, a Tua vida, Senhor Pai, seja vivida em nós a cada dia mais, Senhor. Olha para cada um de nós, Senhor Pai. Para que o Senhor está buscando, Senhor Pai, aqueles que estão com o coração ardente, aqueles que estão, Senhor Pai, desejosos de Ti, Senhor. Olha, usa a nossa vida, Pai, usa para fazer a Tua vontade nessa nação, usa para fazer a Tua vontade nessa terra, Senhor Pai, em nossas famílias, Senhor Pai, em um ambiente que estamos, Senhor Pai, inseridos, Senhor Pai. Nós entregamos, Senhor Pai, tudo a Ti, Senhor. E mais um dia, Senhor Pai, mais uma vez nos apresentamos. Faça o Teu querer, nos enche com o Teu Espírito, Senhor. Nos enche, Senhor Pai, o Teu poder, ó Pai, que sabemos que não é Tu, Senhor. Não é a nossa vontade, mas somente Tu, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Pai. Aproveitando. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Faça dessa oração, Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me com força. Senhor, necessitamos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Pai, que nos muda, Senhor Deus, até que em mim se ache só Ti, então usa-me, Senhor. Coloca a sua exposição, Senhor, usa a minha vida como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Posso ir, Senhor, usa a minha vida cada dia mais. Amém. Podeis tomar.